Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da influência do escândalo do INSS na campanha do Lula em 2026. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, o candidato da esquerda será o Lula. Não porque o Lula esteja bem, não porque o Lula queira, não porque as outras pessoas não queiram outras pessoas no lugar do Lula, mas simplesmente porque a esquerda não tem alternativas. No Brasil, ou é o Lula na esquerda ou a esquerda morre. Então vai ser o Lula, E aí o pessoal já está fazendo as contas aqui que algumas pessoas consideram que esse escândalo do INSS bota uma pedra em cima da candidatura do Lula, Acabou, o Lula não tem chance. Outras pessoas veem diferente. Vamos analisar esses dois pontos de vista, vamos ver o que a gente pode chegar que realmente o escândalo do INSS mata a candidatura do Lula, ou o Lula, isso vai ser mais um mensalão, que também foi muito ruim em 2026, lembra? O Lula enfrentou o mensalão na eleição dele em 2026 e conseguiu se reeleger, mesmo com o mensalão, O Duda Lima, por exemplo, diz que, olha, o povo nem sabe o que é anistia, não está nem aí para corrupção. De certa forma ele tem razão, O povo sabia da corrupção do Lula e votou no Lula em 2022. O que vai pesar é a economia. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Alexa Tocar Hoje o Dia Tá Lindo, Daniel Picotinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, Bom, eu não vou nem falar aqui sobre o absurdo que é o escândalo do INSS. Eu já falei, é um absurdo completo, a roubalheira no governo Lula. Sim, já tinha roubo do INSS desde lá de 2016, 2015. Aliás, muito antes disso, sempre teve esses escândalos no INSS de roubalheira, de convênios que iam lá e tiravam dinheiro dos aposentados e coisa e tal. Sempre teve isso. Mas era um pouquinho, Quando chegou em 2023, meu amigo, que estava com o governo Lula, que a coisa explodiu de tamanho. Esse é que é o grande escândalo dessa coisa. E tem as digitais do Lula por tudo quanto é lado. Por mais que a esquerda tente negar, o Lula falou no pronunciamento dele, o 1º de maio, que não, que nós que estamos resolvendo este problema que vem desde o governo Bolsonaro e não sei o que lá. Por mais que o Lula tente negar, tá o irmão dele lá, tá o cara que ele indicou lá no Ministério do Trabalho, da Previdência, o Lupe. Ou seja, tem as digitais do Lula toda nessa roubalheira. A questão é, isso vai pegar pro Lula? E bom, o Globo fez uma entrevista com como é que é o nome do rapaz aqui? Duda Lima, que é um publicitário, marqueteiro e coisa e tal, e ele acha que é o seguinte, essas coisas têm um valor muito baixo no final das contas, O povo de verdade não está muito preocupado com corrupção e coisa e tal. Ele tem alguma ação nisso daí, ele tem alguma razão nisso daí, Porque, como eu falo para vocês, o povo votou no Lula em 2022, Ou seja, o que você vai dizer disso, O povo não se importa de ser roubado, a verdade é essa, Aqui, ó, anistia também. Ele falou que a questão da anistia é muito importante porque mostra o controle que o Bolsonaro tem sobre a base dele. Eu já falei para vocês, isso é uma coisa impressionante realmente. O Bolsonaro, que muita gente na esquerda e na grande mídia julgava já estar morto a essa altura do campeonato, porque antigamente, quando a imprensa fazia uma campanha como essa contra o Bolsonaro, que vem desde 2019 o pessoal batendo no Bolsonaro, a essa altura o cara não teria força nem para respirar mais politicamente, e no entanto o Bolsonaro juntou um monte de gente na Paulista, botou o Congresso inteiro para votar um projeto de interesse dele, ou seja, o Bolsonaro tem uma força política enorme no Brasil, isso foi uma coisa muito evidente, mas segundo diz o Duda Lima aqui, em termos de pesar para 2026, meio que não faz muita diferença. Eu tendo a discordar dele na questão da corrupção do Lula no INSS, Porque o que eu acho é que é verdade que corrupção não é o foco principal do brasileiro, mas o brasileiro se sentir roubado é um problema. Agora, eu concordo com ele no que ele diz que o principal é a economia. Se a economia estiver bem, se tiver todo mundo rico, é o que aconteceu em 2006. Por que o Lula conseguiu, apesar da corrupção do mensalão, se reeleger? Como a gente teve a situação do boom das commodities naquela época, realmente a economia brasileira estava crescendo muito, então você tinha uma situação que estava todo mundo bem, e o pessoal, deixa pra lá, negócio de corrupção, deixa roubar, não tem problema não, Isso é um efeito que pode ter realmente. Os outros fatores, eu sempre digo isso, Vocês sabem, eu falo sempre aqui no canal, economia é o que importa, meu amigo. Ah, mas tem a pauta de costumes, mas tem a corrupção, mas tem isso, tem aquilo. É verdade, tudo isso é importante, eu não estou dizendo que não seja importante, não. O que eu estou dizendo é que para o público em geral, para o povo em geral, o que importa, meu amigo, é a economia. A economia está bem, o cara vai ser reeleito. A questão toda, para a notícia ruim para o Lula, é que a economia não está muito bem. Essa é a principal queixa do povo brasileiro e a tendência é piorar.
Porque essa mesma lógica vale também para as bondades do Lula. Ah, o pé de meia, ah, não sei o que lá, ah, bolsa isso, bolsa aquilo, farmácia popular, essas coisas todas também, assim, tem um peso, né? Ajuda alguma coisa. Mas, de novo, é secundário em função da economia. Se a economia estiver bem é uma coisa, se a economia estiver mal, o Lula tá fudido. E a economia tá mal e tá indo para piorar daqui para frente, né? Mas tem gente que fala que a coisa não é bem essa não, aqui, ó. CPI da fraude do INSS complica o plano eleitoral do Lula, é o que diz o José Casado aqui da Veja, né? E ele lembra uma coisa muito curiosa, que é um efeito que a gente vai ver acontecer muito daqui para frente, tá? Que, na verdade, todas as trapaças que o pessoal fez junto com o STF para atrapalhar o Bolsonaro, agora vão ser usadas para atrapalhar o Lula. O que ele está falando aqui? Ó? Roubo na aposentadoria e pensões é um caso de repercussão garantida num público que o governo estima em 40 milhões de pessoas, todas com título de eleitor. O que é o ponto aqui? O ponto aqui que ele faz é o seguinte, o mensalão, ele fala aqui, não, o Lula pode ser atrapalhado pelo mensalão, o mensalão, o Lula teve o mensalão e conseguiu se reeleger, né? Aí ele fala aqui também, ó, que o Lula não está falando nada sobre isso, mas é difícil tirar a digital do Lula, aqui, ó, tá os sindicatos aqui, todos ligados ao Lula, tá o irmão do Lula, tá partidos governistas, tá a digital do Lula toda sobre o escândalo do INSS. Abrindo a CPI do INSS, e ela deve ser aberta, isso vai jogar a culpa no governo Lula nisso daqui por muito tempo, no final das contas. Agora, e ele fala uma coisa aqui curiosa, né? Aqui, ó. Há alguma semelhança com o episódio de 20 anos atrás. Em 2005, o caso do mensalão atrapalhou Lula na campanha da reeleição, mas ele venceu. Mas tem uma diferença na natureza da crise. O mensalão era um episódio de corrupção no governo, ou seja, era o governo roubando o orçamento do governo, né, através da agência de propaganda do Marcos Valério e dando dinheiro para os deputados. Isso é roubo? Sim, isso era roubo. Roubou de todos os brasileiros, porque o dinheiro não era para ser usado dessa forma. Então esse dinheiro acaba saindo dos nossos impostos, né? Então todo mundo foi roubado. Mas não é uma coisa que você sinta, não tá lá no seu contra-cheque aqui, ó. Roubo do Lula, R$60 todo mês descontado durante um ano. Isso é muito mais pessoal, isso é uma coisa muito pior. Então o que ele fala aqui, e ele tem razão também, é que esse escândalo do INSS é muito pior para o Lula do que foi o mensalão lá atrás. Porque o mensalão, o pessoal, lógico, não gostou da corrupção e coisa e tal, mas meio que não era uma coisa pessoal. Não estava lá no seu contra-cheque. Desconto para o sindicato do irmão do Lula. R$60 por mês, todo mês. Porra, R$60 podia tomar uma cerveja, que podia fazer um churrasco aqui na minha casa, e esse dinheiro tá indo para a porcaria do Lula, pô. Entendeu? A natureza da corrupção do INSS é muito pior do que a corrupção do mensalão, até do que a corrupção do Petrolão. Porque, de novo, né? Roubaram a Petrobras e coisa e tal, mas a Petrobras não está no seu contra-cheque ali, a Petrobras, né? Você não vê, não é uma coisa tão pessoal. Na verdade, esse escândalo do INSS é muito pior em termos eleitorais para o Lula do que qualquer outra coisa. E são 40 milhões de aposentados no Brasil. Mais de 1 milhão desses receberam o aviso de desconto indevido. Outros tantos estão indo olhar lá no seu contra-cheque para ver esses descontos. Estão falando, é mesmo, olha só esse desconto estranho que está no meu contra. Muita gente não sabia. Olha só, até sair esse escândalo, muita gente não sabia que estava sendo descontada. Aí começou a olhar o contra-cheque, realmente coisa estranha, tem um desconto aqui. Ou seja, o Lula tem um potencial de 40 milhões de votos de pessoas que, em princípio, votam nele, porque, lembra, aposentado é o pessoal mais velho, vota no Lula, aposentado é o pessoal que recebe pouco, a maior parte dos aposentados no Brasil recebe merrequinha, aposentado é um público que é mais à esquerda, porque quer, né, reclama quando a direita tenta diminuir o rombo do INSS, tenta atrasar a aposentadoria, esse tipo de coisa. Então é um público do Lula, é um eleitorado do Lula que está olhando para aquilo ali. É lógico, não estou dizendo que 100%, tá, gente? Mas entenda, uma grande parcela dos aposentados votou no Lula, fez o L bonito, e agora está indo lá no contra-cheque falando, caraca, cadê esse negócio descontado aqui que eu não estava vendo? Isso tem um potencial que é terra desconhecida, meu amigo. Nunca houve um escândalo com potencial de tirar voto tal como esse negócio do INSS. O Lula tá doido dizendo que não, que a gente está resolvendo isso, que isso vinha do governo Bolsonaro, que não sei o que lá, e pipipi, popopó, e não sei o que lá, mas a verdade, como eu falei aqui, tá tudo no... tem digital do governo Lula nisso daqui tudo, né? E outra coisa que o pessoal falou aqui, ó, a melhor notícia para o governo seria o veto do presidente da Câmara à instalação de uma CPI sobre a roubalheira do INSS. Antigamente daria certo. Isso já aconteceu várias vezes. Sempre foi entendimento de todo mundo que se o presidente da Câmara segura a abertura de uma CPI, a CPI não é aberta. O problema
é que não é mais assim, porque lembra, a CPI aqui, ó, o Bolsonaro manobrou para que o Senado, a CPI da pandemia, não saísse no papel. E, de fato, o presidente do Senado, na época, segurou a CPI da Covid, né, no governo Bolsonaro. Aí o que o pessoal da esquerda fez? Entrou no STF. O que o STF falou? Não, porque não pode. Se tem as assinaturas, tem que abrir a CPI. Adivinha contra quem isso vai se virar agora? Se tem as assinaturas, a Câmara tem o direito de abrir a CPI, né? Veja, eu entendo o que vocês vão dizer. Ah, mas pode ser que agora o Senado mude de ideia, que agora o STF mude de ideia. Existe essa possibilidade. Mas vai explicitar mais uma vez para todo mundo o quanto o STF fez julgamento de ocasião na época do governo Bolsonaro. É mais uma coisa, eu acho que a oposição tem que fazer isso, tá? Se o Hugo Mota não criar a CPI do INSS, a oposição deveria entrar no STF para exigir a criação, uma vez que criaram a CPI da Covid, exatamente com essa justificativa. Ah, não, porque se tem as assinaturas todas já garantidas, o STF diz que é obrigação do presidente da casa criar a CPI. Pode acontecer do STF dar uma decisão em contrário, falar, não, mas nesse caso é diferente, porque não é bem assim, porque só quando é governo de direita que tem que abrir CPI sempre. Quando é de esquerda não abre CPI, não. Pode ser, mas vai deixar mais uma vez o STF numa situação constrangedora. Mais uma decisão do STF absurda que vai jogar contra o STF lá na frente. A gente está vendo aqui um fenômeno que eu falei para vocês que ia acontecer e que vai acontecer muito mais daqui para frente, que foi o quê? Durante os anos Bolsonaro, a esquerda fez de tudo para destruir o governo Bolsonaro. Não conseguiu. O Bolsonaro chegou até o final, tranquilaço, né, com uma boa popularidade, perdeu a eleição por detalhezinho, no finalzinho ali, por muito pouca coisa, ele não ganhou a eleição. Mas toda essa jurisprudência que foi usada contra o Bolsonaro pode ser usada contra o Lula agora. E a mesma coisa vai acontecer com o STF, que eu estou falando para vocês. O pessoal da esquerda, todo mundo aplaudindo o STF. É isso daí, censura mesmo os bolsonaristas, Xandão. Censura, prende todo mundo, Xandão. Esse pessoal não percebeu que daqui a pouco o STF vai estar com a direita. Não tem, é inevitável. A política brasileira está caminhando para a direita. O eleitorado brasileiro está caminhando para a direita. Daqui a muito pouco tempo a gente pode ter um STF totalmente de direita. E aí, meu amigo, vai virar prende os esquerdistas, Xandão. É isso daí, Xandão. Censura os esquerdistas, tudo, Xandão. Não é? Pode acontecer isso mesmo. Esse pessoal está aqui todo satisfeito com isso. É mais uma instância desse problema, né? Aqui, ó. O Adriano Oliveira é outro que coloca aqui que o INSS, a eleição de 2026, é um problema. E como a linha dele é a mesma linha do cara aqui da Veja, que, embora seja só mais um escândalo de corrupção do governo Lula, é um escândalo pessoal, é um escândalo que mexe. Roubar de aposentado, meu amigo, que a maior parte dos aposentados ganha pouco, tá ali cagando sangue para conseguir sobreviver e coisa e tal. É uma coisa muito dolorosa. Ele faz a mesma comparação aqui. Não, porque os governos Lula conviveram com mensalão, é lava-jato, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E agora o que ficou claro é isso aí. Só que esse caso é pior, porque esse caso é um roubo direto. Tá saindo do seu contra-cheque e indo para o sindicato do Lula, né? Aí é muito engraçado quando você ainda vê aqui a Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, dizendo assim, ó, grupos bolsonaristas exploram fraude no INSS para colar rótulo de corrupto em Lula. Eu já falei sobre essa notícia aqui, é muito engraçado isso, cara. Ou seja, peraí, não, o problema é os bolsonaristas usarem a coisa. O problema não é o roubo, né? O problema não é a corrupção do Lula. O problema é associar a corrupção, os bolsonaristas usando a corrupção para ligar isso no Lula. Cara, olha o absurdo que é esse negócio, né? Como que esse pessoal não consegue sair da bolha dele, né? A bolha dele, não, que não pode criticar o Lula, o problema é o Bolsonaro, não critica o Lula. Bolsonaristas usam fraude bilionária do INSS para criticar Lula. De cuidar dos pobres virou roubar os pobres, né? Porque é isso que o Lula fez, né? Ele disse que ia cuidar dos pobres, ia botar o pobre no orçamento, botou o pobre no orçamento do sindicato do irmão dele, né? Ou seja, exatamente, mas como é que vocês criticam o Bolsonaro? O que os bolsonaristas têm a ver com isso? Foi o Lula que roubou, meu amigo. O problema foi o Lula roubando, não é o fato de a gente estava avisando agora que o Lula está roubando, né? Enfim, e o pior é o que o pessoal coloca, né? Como eu falei para vocês, o grande problema do Lula é a economia. A economia é que agora não está como 2006. A economia é que agora mudou completamente, está muito mal. Mas esses escândalos todos vão se somando. E o Estadão está colocando uma outra coisa aqui também, ó, um esqueleto em cada gaveta. Esse escândalo do INSS é só mais um, né? Já tem um monte de escândalos aí, e tem mais escândalos vindo aí. O governo Lula, vocês votaram num corrupto, achavam que ia acontecer o quê? Botaram um corrupto no poder, voltou a ser uma roubalheira. É um esqueleto em cada gaveta. Qualquer gaveta que tu puxa, sai um esqueleto de corrupção lá de dentro, né?
essa é a administração Lula, ou seja, isso é o que tende realmente a prejudicar Lula na próxima eleição. Eu digo para vocês, acho muito pouco provável a direita perder a próxima eleição. Tá longe ainda, a gente não sabe quem vai concorrer ainda. Eu espero que seja o Bolsonaro pela direita, mas mesmo que seja outra pessoa, a direita tende a ganhar as próximas eleições. E o Lula, justamente por causa dessa fraqueza aqui, tende a enterrar a carreira política dele. Mais do que isso, é o que eu falei. O Lula tem que acabar os dias dele na cadeia. O lugar do Lula, o lugar do corrupto, do pinguço corrupto, é na cadeia. E agora que já tem esse monte de novas revelações, de novos inquéritos, daqui a pouco a gente vai ter um STF de direita e tudo que foi feito para botar o Bolsonaro na cadeia vai poder ser feito para botar o Lula na cadeia de novo, para o Lula acabar os dias dele na cadeia, que é o lugar dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.